Seja Estamos muito aqui. bem-vindo. Agora? Destravou agora. Finalmente. Doutor Pamplona, seja muito bem-vindo. É uma grande honra recebê-lo. Doutor Fábio Nobre, nosso presidente do CONAJA. Na realidade, como tudo ao vivo, já saiu um pouco da ordem, porque a lógica seria o presidente fazer as honras da casa, eu entraria junto com o senhor e iniciaríamos a live. Mas, como é ao vivo, então demos um jeito de eu entrar e, ao mesmo tempo, tentar conseguir chegar ao momento atual com a sua presença do professor Fábio Nobre. Então, muitíssimo obrigado, doutor Pamplona, é uma honra tê-lo aqui conosco em um tema tão importante que é arbitragem e direito do trabalho. Nosso presidente Fábio Nobre, presidente do CONAJA, Conselho Nacional de Justiça Arbitral. Eu vou passar a palavra para ele, para que ele possa fazer as honras e, em seguida, ele passará a palavra ao senhor para que possa discorrer aí sobre o tema. Ok? Quero aqui aproveitar a oportunidade para agradecer também a Maguinho e a Rita, que foram nossos alunos aqui, e por acaso do destino, os encontramos em um jantar à noite, e aí conversa vai, conversa vem, eu falei do interesse de convidá-lo para fazer uma live conosco, e eles falaram, não se preocupe, que vamos solicitar ao querido amigo Rodolfo Pamplona que possa participar. Então, eu quero aqui registrar os nossos agradecimentos a esses dois ex-alunos, amigos, e como eu digo, quem tem amigos não precisa de mais nada. Assim sendo, muitíssimo obrigado aqui e fica o nosso registro. Doutor Fábio Nobre, passo-lhe a palavra, tá bom? Como presidente da casa. Obrigado, professor Isidório. Como é que tá? Tudo certo? Boa noite, Tudo boa noite, ótimo. doutor Pamplona. Um prazer muito grande tê-lo conosco, nessa expectativa para ouvir o senhor que, ao menos os artigos que já vi desde 2005, escrevendo sobre arbitragem relacionada ao direito do trabalho, encontrei vários artigos. Eu, inclusive, lembro que uma época os alunos levaram, eles deram em sala de aula, quando estavam no curso de arbitragem pelo CONAJA, pensamentos do professor Pamplona falando sobre arbitragem no direito do trabalho. Um prazer muito grande. Eu acho que o senhor tem muitos fãs, doutor Pamplona, mas fã igual a Isidoro nunca vi, não, porque eu conheço Isidoro há uma década e Isidoro nunca tirou essa barba. Aí a foto do senhor apareceu sem barba, aí ele tirou a barba para vir para a live também. Bem-vindo, doutor Pamplona, é um prazer tê-lo conosco e a palavra é sua e queremos, lógico, tirar várias dúvidas hoje. Boa noite, professor Fábio. Boa noite, professor Isidoro. Um prazer estar aqui com vocês, né, nessa live. Custou para a gente conseguir conectar, mas graças a Deus estamos aqui. Mandar aqui fazer o registro público aqui. Estou vendo minha amiga Rita, que está aqui participando. Imagino que Maguinho esteja perto dela, né? Maguinho se tornou um parceiro musical meu desse último projeto musical da Poesia Cantada, e ele disse, olha, preciso muito que você faça uma live com o professor Isidoro, que foi meu orientador, e eu disse, pois não, a gente ajeita, procurar uma data, e estamos aqui à disposição, tendo também a presença aqui do professor Fábio, dentro do perfil aqui do CONAJA, e estamos à disposição para conversar sobre a arbitragem nas relações de trabalho. Eu me permito dizer que, na verdade, eu escrevo sobre arbitragem desde 1996, desde a Lei 9.307, 96, né? Assim que surgiu a Lei de Arbitragem no Brasil, eu estava ainda desenvolvendo estudos no mestrado da PUC e comecei a produzir textos sobre isso. Esses textos, inclusive, serviram de base para o meu capítulo, né, sobre arbitragem, sobre compromisso no livro de Direito Civil, na parte de obrigações, né, e depois fiz mais outros textos, né. Arbitragem é um tema que está sempre na moda e é muito importante dentro dessa compreensão de uma direção da vontade para a solução de determinados conflitos. Reconhecer a autonomia do indivíduo na busca de soluções, na busca não do mérito, mas necessariamente na ideia de uma forma civilizada de solução de conflitos, é algo que sempre está na ordem do dia, até mesmo porque
as pessoas às vezes têm uma postura muito acomodada de achar que o Estado, o papai Estado tem que resolver tudo, e é possível, sim, pela iniciativa privada, numa função jurisdicional, né? E aí, lembrando o artigo 18 da lei de arbitragem, especificamente também uma função judicial, já que o árbitro é juiz de fato e de direito, né? Dentro dessa perspectiva de compreender e buscar uma solução, talvez daquilo que a gente possa readequar uma expressão, num empoderamento dos sujeitos em conflito para que possam achar uma solução, né? De forma auto ou heterocompositiva, como é a arbitragem. E eu sou um entusiasta da arbitragem, né? Um entusiasta sem deixar de ver a perspectiva crítica. Eu posso falar de pontos negativos do sistema de arbitragem no Brasil e posso trabalhar outros pontos positivos também. Há muitas questões, eu estou à disposição de todos e todas para trazer resgates históricos de algumas dessas questões e também tirar qualquer dúvida, notadamente dos estudantes que estão formando a sua base teórica para a compreensão do tema, e vale a pena estudar sobre arbitragem, sobre mediação, sobre outras formas em que há um prestígio da autonomia da vontade. E isso é algo que, se me permite já fazer um pequeno link, né, em função até do próprio CPC 2015, quando nós pensamos nessa valorização da autonomia coletiva da vontade, né, com formas autocompositivas, com mediação, a própria noção do negócio jurídico processual, né, não deixa de ser uma forma equivalente à arbitragem dentro do processo. Então, nós temos diversas questões que podem ser citadas, mas foi só uma introdução para saudar todos e todas, saudar o professor Fábio, saudar o professor Isidoro, saudar o Conaja e saudar Maguinho e Rita que estão nos assistindo. Doutor Pamplona, geralmente as pessoas que ouvem falar de arbitragem, principalmente os alunos, eles sempre ficam com dúvidas de que forma a arbitragem pode ser utilizada. E quando o aluno ouve falar pela primeira vez sobre a arbitragem, ele acha que é algo novo. Não faz nem ideia que é a lei de 96, não faz nem ideia de como pode ser utilizado. E geralmente falamos que a arbitragem é utilizada para direitos patrimoniais disponíveis. Bem, ocorre que, quando nós trazemos o debate da arbitragem para o direito do trabalho, sabe-se que existe o direito individual do trabalho e o direito coletivo do trabalho. Considerando essas duas situações, de que maneira a arbitragem pode ser utilizada em um e no outro? É possível ser utilizada a arbitragem no direito individual do trabalho ou também no direito coletivo do trabalho? Professor Isidoro, sua pergunta é muito importante, justamente dentro dessa perspectiva, né, de uma visão da formação dos nossos estudantes sobre a questão da arbitragem. E é preciso entender que, dividindo a pergunta nessas duas partes que são trabalhadas, é primeiro dizer que ao direito coletivo do trabalho é, sem sombra de dúvida, um locus adequado para a arbitragem, até mesmo porque ele tem previsão constitucional. Quando nós olhamos o artigo 114, parágrafo 1º e 2º, nós temos menção especificamente à possibilidade de utilização da arbitragem para a solução de conflitos coletivos do trabalho, antes mesmo, né, da busca da solução jurisdicional do poder normativo. E na legislação infraconstitucional há várias previsões relacionadas ao direito coletivo do trabalho. Nós vemos lá uma arbitragem de ofertas finais, na lei de participação nos lucros, nós vemos previsão de arbitragem de ofertas finais também na lei dos portos, né? Nós temos várias outras situações relacionadas a uma tutela coletiva em que há previsão legal específica para
os conflitos coletivos de natureza econômica, previsão constitucional específica. Para conflitos coletivos, convenção infraconstitucional, né, nós temos previsão legal. Mas no campo das relações individuais do trabalho, sempre houve grande resistência. Um abraço aqui para a professora Bruna Campos, que está aqui participando, um grande beijo aqui para ela, né? E que foi minha aluna também. A coisa de ficar velho já é um dado assim, estou ensinando já há mais de um quarto de século, né? Então, são mais de 25 anos ensinando, então a gente acaba tendo essa imensa satisfação de ter vários talentosos colegas que foram nossos alunos, alguns na graduação, outros na especialização, outros no mestrado, outros no doutorado, outros na supervisão de pós-doc. É sempre um prazer acompanhar pessoas talentosas e dedicadas como Bruna é. E, voltando aqui ao tema do direito individual do trabalho, sempre houve profunda resistência a aceitar a arbitragem nas relações individuais, justamente pela, talvez, um superdimensionamento do princípio da proteção na compreensão do que seja o direito patrimonial disponível. É preciso, talvez, aprender a enfrentar essa questão na distinção entre direitos e entre créditos. Porque créditos, ou seja, aspectos puramente patrimoniais, né, eles podem ser objeto de disposição, tanto que pensar em sentido contrário inviabilizaria até mesmo a conciliação judicial, né? Então, o que é que a gente precisa explicar? É que há talvez uma visão talvez excessivamente protetiva, confunde o princípio da irrenunciabilidade de direitos com um suposto princípio da indisponibilidade. E isso é algo que acaba gerando uma confusão dogmática na cabeça dos nossos alunos. Por quê? Porque existem, sim, direitos trabalhistas indisponíveis, né? Direitos trabalhistas, direitos relacionados à saúde e segurança do trabalho. Ninguém pode dizer, não, eu tenho um físico de atleta, eu posso trabalhar sem EPI ou algo do gênero. Esse tipo de bravata não funciona, né? Porque no campo do direito do trabalho há aspectos que são indisponíveis. Para isso, não adianta falar em arbitragem, né? Aí não é para utilizar a arbitragem. Mas para direitos patrimoniais, essa é uma matéria, principalmente quando nós pensamos em altos empregados, pessoas que tenham algum tipo de poder de barganha, isso é algo que soa um tanto quanto excessivo pensar numa restrição. E eu sempre propugnei por isso, né? É preciso entender que termos, e aí eu tenho que fazer, contando um pouco de história, o leading case brasileiro sobre arbitragem nas relações individuais de trabalho é de um caso aqui da Bahia. Um alto executivo de um banco, né, pensando, dizendo, não quero a demora da Justiça do Trabalho, algo do gênero, né, era alguém que tinha um patamar salarial bem diferenciado, ele provocou uma arbitragem aqui de Salvador, vou omitir o nome, mas um órgão respeitado, né? E houve na sua discussão com o banco um juízo arbitral, né? Inclusive com a possibilidade daquela equivalente a embargo de declaração que tem lá, inclusive com uma majoração do valor em sede de juízo arbitral, o indivíduo recebeu e depois que recebeu, ajuizou uma reclamação trabalhista, né, dizendo que foi forçado a assinar o compromisso arbitral, o que era algo que soava risível, né? E tanto que no primeiro grau e no segundo grau, no TRT, esta alegação do autor foi sobrepujada e deu-se validade ao compromisso arbitral, né, extinguindo o processo sem resolução do mérito. Mas a matéria foi para o TST. E no TST, por maioria apertada, um voto, né, o TST entendeu
como tese jurídica que a arbitragem não se aplicaria para as relações individuais do trabalho, por causa do princípio da proteção e todo esse discurso. E aí o que é que nós tivemos? Nós tivemos, portanto, tivemos um leading case negativo para a arbitragem nas relações individuais. Durante muito tempo se esvaziou esse tipo de meio de solução do conflitos, até que chegou a reforma trabalhista e trouxe especificamente uma previsão de infraconstitucional de arbitragem nas relações individuais, trabalhando como parâmetro o valor, né, a questão salarial, a questão do curso superior e o parâmetro salarial acima do dobro do teto de benefício da Previdência Social. Ou seja, com aquele parâmetro salarial, tem-se uma previsão legal específica de aceitabilidade de arbitragem nas relações individuais e, pensando em critério de segurança jurídica, passou-se a admitir isso com maior frequência. É preciso entender que essa é uma questão muito importante. Por quê? Porque a arbitragem que dá certo é a arbitragem que a gente não ouve falar, porque o processo é sigiloso. Ou seja, e as pessoas não advogam na área de arbitragem e abrem a boca para falar besteira, dizer, não tem arbitragem. Tem. Agora, o problema é que você não tem acesso a ele, porque não é como a paranoia do processo judicial, que é público. Então, é algo que diz respeito a interesses patrimoniais disponíveis e, por isso, não tem de ser dado publicidade. Então, nesse ponto, nós temos visto um crescimento da arbitragem nessa seara. Alguém pode querer propugnar. Professor, mas se não tivesse parâmetro salarial, ou se não tiver o nível superior, né? Neymar não poderia pensar em arbitragem. É claro que a gente pode imaginar numa perspectiva mais ampla e tentar, ainda ao alvedrio da previsão legal específica autorizativa, ampliar esses horizontes para outras modalidades. Mas talvez a cautela traga a necessidade de uma construção de uma cultura arbitral para se propugnar além desses limites. Né? É preciso que se desenvolva mais, é preciso que as faculdades desenvolvam mais o estudo de arbitragem, competições de arbitragem, a ideia do funcionamento do procedimento arbitral. É preciso compreender, formar-se uma cultura arbitral para poder ir além. Por quê? Porque eu sou magistrado há 26 anos, então eu me lembro muito bem, eu tomei posse como juiz em 95 e, com a lei de arbitragem em 96, tentou-se forçar a barra. Né? O que, é que a gente diz? Quem nunca comeu mel quando come se lambuza, não é mesmo? Então, o que é que aconteceu? Eu, inclusive, que sou alguém que defendo a arbitragem, né, com unhas e dentes, acho que é preciso realmente estimular essa prática. Eu declarei nulos diversos compromissos arbitrais, né, em 96, 97, 98, né, naquela época. Por quê? Porque aí é aquela situação, o indivíduo quer forçar a barra para tornar a arbitragem uma forma de diminuir passivo. Aí, meu amigo, desculpe usar a expressão, a gente pode usar expressão informal, vai tomar porrada, entende? A minha mão vai ser muito pesada. Porque o que acontece? O indivíduo usava a arbitragem para pensar em pagamento de verba rescisória. Ou seja, fazia lá, tomava de empregados semi-alfabetizados, né, e ganhavam no máximo o salário mínimo, né, um compromisso arbitral que era simplesmente um chamegão, uma rubrica num papel e dizendo, olha, nós submetemos aqui a arbitragem e as suas verbas acessórias vão dar R$100, R$200, R$500. Ou seja, aí não dá. O indivíduo que defende isso, ele está prestando um desserviço à criação da cultura arbitral. Tem muita gente séria
estudando arbitragem e é preciso propugnar pela arbitragem de verdade, sabe? Eu me lembro, ainda em 96, 97, o professor da PUC, o Carrali, que eu me dou muito bem também, um homem que estuda muito arbitragem, e a gente falando sobre a previsão específica de se exigir a celebração do compromisso arbitral pelo Poder Judiciário, né? Quando você tem lá uma situação de uma cláusula compromissória, né? E que o indivíduo não quis ir para a arbitragem, e aí diz, não, eu quero ir direto aqui para o Poder Judiciário. Claro, há previsão legal específica, mas do ponto de vista técnico, isso não ajuda em nada a criação de uma cultura arbitral. Porque a lógica da cultura arbitral é que nós, os contendores, né, e vão espontaneamente para resolver a situação e não imaginar que agora o Poder Judiciário vai impor que vocês resolvam por arbitragem. Isso é um desserviço à arbitragem. Né? É preciso entender que a arbitragem tem muitas vantagens, muito mais vantagens do que a solução jurisdicional tradicional. Mas é preciso que as partes, de forma consciente, adotem essa via. Né? E aí, nesse ponto, atuar de uma forma mais efetiva. Claro que imaginar a situação que transborda limites da boa-fé, que é a situação do leading case baiano mesmo, que foi terrível. Eu confesso, não fui eu que julguei o processo, mas o colega, ele reconheceu a validade da cláusula compromissória, né, e da arbitragem realizada. Eu confesso aos senhores, eu, com pureza d'alma, eu ainda condenava um filho da mãe desse que não tinha de má fé. Por quê? Porque o indivíduo receber, né, fazer todo um compromisso arbitral, fazer todo um procedimento arbitral, e depois dizer, não, eu fui forçado porque o indivíduo com patamar salarial bem diferenciado da média, aí o indivíduo quer demais, né? Então, mas acho que eu já falei demais, eu tentei dar uma resposta mais ampla, mas estou à disposição para tirar dúvidas mais específicas. De forma alguma, é sempre maravilhoso ouvir. Professor, Aprender um pouco mais a cada dia. Doutor Fábio. eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a questão dos empregados estatutários. Eles, efetivamente, não estão, não lidam diretamente com a Justiça do Trabalho, né? Sim, com a Justiça Comum. Eu me refiro agora em relação à arbitragem. Existe o amparo legal? Como vê a jurisprudência? Como vê a doutrina sobre isso? É uma questão interessante. Por quê? Porque no campo do direito administrativo, nós não temos uma relação contratual. Né? Nós temos é preciso fazer a distinção do estatutário para a figura do Estado como empregador. O Estado pode contratar pela CLT, aí nessa perspectiva ele vai submeter às regras gerais. Mas no estatutário, stricto sensu, portanto, regido por estatuto próprio, a relação não é uma relação de emprego propriamente dita, não é numa aplicação específica das regras da CLT. Então, é possível se imaginar uma solução estatal. Do ponto de vista formal, a resistência não é pelo fato de estarmos com um trabalhador estatutário. Não. Este poderia tranquilamente. O lado da moeda é o inverso, é a questão do Estado. Né? E, nesse ponto, verificar os limites da atuação do Estado no que pode se submeter a juízos privados. Por quê? Porque eu não tenho resistência a uma possibilidade de ter determinados conflitos envolvendo a administração pública pela arbitragem, mas aí é preciso verificar os limites da dispositividade. Por quê? Porque aí a regra da lei de arbitragem vai se impor, né? Direitos patrimoniais disponíveis. Se for algo que possa ser considerado dentro de margem de disponibilidade do Estado, não tenho dúvida que é possível. Mas, fora isso, a questão aí torna-se mais complexa. Né?
Um abraço aqui ao professor Bruno Barbá, que foi meu aluno na graduação. Eu estou vendo aí pontificando em diversas instituições com todo o seu mérito. Pois bem, eu gostaria de aproveitar a oportunidade porque ouvi-lo faz com que o tempo voe. A nossa live é de 1 hora, tivemos aqui uma dificuldade no início por culpa do sistema e, consequentemente, perdemos aí quase 18 minutos. Então, às 19 horas encerra a live e o Instagram ele é bastante rígido. Então, eu estou aqui cronometrando o tempo, exatamente para que não haja cortes no meio do diálogo. Então, são 18h42. Eu vou trazer mais uma pergunta, doutor Rodolfo Pamplona, que talvez seja para aqueles que estão ouvindo, porque nós temos aqui profissionais, mas temos diversos alunos também, diversos estudantes de direito, até de outras áreas, que desejam conhecer um pouco mais sobre a arbitragem, vez que a arbitragem não se limita à atuação à área do direito. Qualquer pessoa maior capaz pode praticar a arbitragem dentro da sua expertise, pode ser um árbitro. Mas um ponto importante, já trazendo aqui para o direito do trabalho, na sua experiência com mais de 25 anos como juiz, a Bahia é um polo da prática arbitral? Ou a Bahia ainda está muito aquém de outros estados com a utilização da arbitragem, considerando que toda vez que nós falamos de arbitragem, para todos aqueles que encontramos e que ouvem, parece algo novo? Essa é uma questão, querido Isidoro, justamente relacionada ao desenvolvimento de uma cultura arbitral. Por quê? Porque, na verdade, faz-se muita arbitragem na Bahia, principalmente no campo empresarial, né? Eu Sim. tenho um grande amigo, foi meu vice-presidente na Academia de Letras Jurídicas, um dos meus amigos mais antigos, que é o professor Fred Dier. Fred Dier, ele é advogado, ele não é juiz, mas ele é árbitro com frequência, ele atua como árbitro com frequência. Falando aqui no grande processualista, estou vendo aqui o professor Daniel Neves também entrou aqui, outro grande processualista brasileiro participando aqui da nossa live. Então, Fred atua com muita frequência em arbitragem. E são arbitragens com valores muito vultosos, valores realmente em discussão, mas sempre nessa perspectiva de direitos patrimoniais disponíveis. O que é muito difícil compreender é justamente, às vezes, justamente por essa ausência de uma cultura. Faz-se muita arbitragem na Bahia. Faz-se menos do que em São Paulo, do que no Rio. Mas, na verdade, a arbitragem é uma forma de solução muito relacionada, às vezes, à pujança econômica. Então, estados que têm, talvez, um maior PIB ou uma maior atuação econômica tendem a ter mais arbitragem. Por quê? Por causa das grandes discussões de natureza econômica de monta visível. E, nesse ponto, vamos ver. Agora, o que eu posso lhe dizer é que não há... O único direito verdadeiramente indisponível é o direito de ter esperança. E eu posso lhe dizer que em 2021 eu vejo feliz muito mais cultura arbitral do que em 1996, quando vimos a primeira mudança substancial. Porque essa mudança de 96, para os colegas que ensinam arbitragem, ela precisa ser muito destacada. Por quê? Porque foi uma das grandes diferenças porque já havia previsão de arbitragem no CPC de 37. E essa é uma questão interessante. A dissertação de mestrado do professor Paulo Furtado, hoje já aposentado, foi sobre juízo arbitral, mas na perspectiva do sistema anterior. Só que nós tínhamos no sistema anterior uma regra que, obviamente, desprestigiava a arbitragem, que era a necessidade de homologação pelo Poder Judiciário, ou seja, fazer todo um procedimento pela via privada para depois ter que se submeter ao controle do Judiciário era, na verdade, dar um passo e retroceder dois. Então, na prática, isso inviabilizava a arbitragem. A mudança de 96 mais substancial foi essa, né? Justamente com essa ideia de que o árbitro é juiz de fato e de direito e não está a decisão
arbitral, a sentença arbitral, as pessoas ainda continuam falando laudo arbitral, eu canso às vezes isso, mas sentença arbitral é algo que trouxe esse diferencial. A questão é que não há tempestade que não cesse com o alvorecer. Então eu fico sempre esperando a alvorada. O senhor colocou logo no início que quando começou a utilizar a prática arbitral, por diversas vezes tornou nula a decisão, a sentença arbitral, por clara prática ilegal. Tá? É uma situação simples de abuso de poder econômico. O cara fazia um compromisso arbitral num contrato de adesão. Ou seja, uma situação, o indivíduo lá, semi-alfabetizado, ou às vezes analfabeto, não estou fazendo arbitragem com dedão. E isso chegava, e eu digo com muita liberdade, assim, falo porque julguei mesmo. Eu via muito aqui na região de Lauro de Freitas, inclusive, né? Porque muitas empresas prestadoras de serviço se deslocaram para lá e tentavam imaginar que com juízo arbitral iam zerar o seu passivo. Ora, a arbitragem é uma forma civilizada de solução de conflitos. A ideia da arbitragem, muitas vezes, eu prefiro pagar eventualmente mais agora num risco do que ter que pagar muito mais depois com a demora do processo, com as custas. Então é preciso compreender que há um diferencial. O indivíduo querer fazer contrato de adesão para fazer uma cláusula compromissória e depois um compromisso arbitral, sinceramente, era algo que desprestigiava muito a arbitragem. Eu costumo dizer que essa decisão do TST, que eu lamento profundamente, essa decisão hoje já superada pela reforma trabalhista, decorreu muito da imagem que juízos arbitrais ficaram em função desses abusos. Né? Por quê? Porque quando você tem um pessoal que desprestigia a instituição, né? Digamos, os santos pagam pelos pecadores. Né? E aí você tinha um desprestígio. A ideia da reforma trabalhista, nesse aspecto, ela pode ser uma guinada, uma virada de chave nessa resistência. E no início da sua fala, doutor Pamplona, o senhor falou sobre pontos em controvérsia, por exemplo, a parte boa e a parte negativa da arbitragem no Brasil. Se tivesse tempo ainda aí, professor Isidoro, eu gostaria de... Temos mais 11 minutos. Bem, a parte ruim é somente os abusos. A arbitragem por si só não tem coisa ruim. A arbitragem é excelente. Agora, o problema é a distorção, né, a manipulação para utilização da arbitragem como forma de passivo. Do ponto de vista positivo, aí eu posso passar muito mais do que 11 minutos falando. A arbitragem você trabalha com celeridade, você trabalha com informalidade, você trabalha com confidencialidade, sigilo. Né? Você tem diversas características que otimizam, né, a prestação jurisdicional, é preciso usar essa expressão técnica mesmo, a prestação jurisdicional que é otorgada através da arbitragem. Né? E o que é que as pessoas dizem? Eu disse lá no primeiro artigo que fiz sobre arbitragem, já no distante de 96. O problema da arbitragem no Brasil era um problema com 2 Cs. Custo e cultura. Cultura é o mais difícil de enfrentar. Cultura a gente faz, combate e reconstrói uma cultura através de lives como essa, através de debates, através do nosso ensino, do nosso testemunho. Afinal, a palavra ensina e o exemplo arrasta. Né? E o custo, na verdade, é uma furada. O custo é um sofisma. Porque a pessoa acha, porque tem que pagar os honorários do árbitro, e às vezes a arbitragem que é gratuita, está na lei da orgânica do Ministério Público. O Ministério Público pode ser árbitro até. Ou seja, nós temos várias modalidades em que pode-se ter arbitragem, mas tem o custo, sim. Mas se a gente colocar na ponta do lápis e verificar todo o custo do processo judicial, né? Seja os custos diretos, com custas, depósitos, né? Deslocamento das partes, seja os custos indiretos mesmo, do próprio desgaste, né? A arbitragem... Custo do tempo, sai ganhando. O custo do tempo. O custo do tempo, sim.
o custo do tempo, né? É bom trabalhar essa questão do tempo, até na perspectiva do Marcos Dessani, lá do desvio produtivo, a gente perde muito tempo com o Poder Judiciário, né? E aí é preciso refletir sobre essa matéria para que a gente possa enfrentar de maneira idônea e ponderada os problemas da arbitragem. Doutor Pamplona, quem é apaixonado por arbitragem nunca vê defeito. Sempre vai ver todas as qualidades que a arbitragem traz. Mas tem uma última pergunta, aproveitando agora os nossos últimos minutos, que é uma sempre pergunta que os alunos trazem em sala de aula. A arbitragem é recorrível, tá? É um mito. Na verdade, a arbitragem é irrecorrível se as partes assim o quiserem. As partes podem, no próprio procedimento arbitral ou no próprio compromisso arbitral, estabelecer a possibilidade de recurso. Então, é preciso entender que é possível, sim, mas vale a pena ficar tendo recurso? A priori, recurso de mérito, não. O que você tem é a própria previsão do equivalente de embargos declaratórios para a situação de uma omissão, né? Uma situação de contradição, então você vai resolver isso dentro com o próprio juízo, mas a lógica é para resolver rápido mesmo, né? E é preciso entender que o fato de não haver recurso, em regra, porque as partes não pensam nisso, não querem isso, e, na verdade, a ideia é que se resolva a prestação judicial muito em função da credibilidade do hábito ou da instituição que promove a arbitragem, é preciso imaginar que não ter recurso não quer dizer que não tenha controle judicial. Pode ter controle judicial a posteriori, se tiver nulidade, se tiver qualquer situação de abuso, corrupção, todas essas hipóteses. Então, é preciso entender isso, porque as pessoas fazem uma leitura muito limitada do artigo 5º, inciso 35 da Constituição, do princípio da indeclinabilidade do Poder Judiciário, para dizer, não, então não pode. Não, claro que pode, porque a lógica é que a parte espontaneamente. Por isso a gente tem que queimar no inferno esses indivíduos que abusam da arbitragem, né, que querem manipular, distorcer, para quê? Para que todos aqueles que buscam uma solução rápida, idônea e consciente possam mostrar como a arbitragem pode ainda se desenvolver ainda mais. Maravilhosa a live de hoje. Doutor Pamplona, muitíssimo obrigado. Eu vou dedicar esses 5 últimos minutos aqui para os agradecimentos finais, ok? Abrindo, portanto, aqui os agradecimentos em nome da doutora Bruna Campos, que é nossa coordenadora de uma das instituições de ensino que eu trabalho. Em nome dela, eu quero agradecer aqui todos os presentes, tanto os profissionais da área do direito, quanto os não da área do direito, tá? Aqueles alunos que estão conosco, ex-alunos que já passaram por nós e nos deram a honra de poder transmitir um pouco de conhecimento e aprender também um pouco com eles. Vou passar a palavra aqui ao Dr. Fábio Nobre e pedir ao Dr. Fábio Nobre que passe a palavra ao senhor para os agradecimentos finais. Dr. Fábio, por gentileza. Isidoro? Como nós havíamos falado, doutor Isidoro, sobre o nosso curso de mestrado, né, que está na forma, e esse público todo aguardando, e a instituição, a coordenadora do nosso curso de mestrado, a doutora Naide Batista Costa, aguardando o ok do ilustre professor, doutor Pamplona. Imagine a honra, uma instituição de arbitragem, ter nesse programa de mestrado. Então, aguardar o deferimento de Vossa Excelência sobre esse pleito. Não sei se já recebeu o convite. Não recebi convite. Você está dando algum spoiler, não estou sabendo de nada. Tá. Então, eu não estou sabendo de nada, mas vamos lá. Então, depois o senhor dá uma olhada lá pelo sua caixa de e-mail, eu acredito que já spam. No spam, é verdade. Mas já foi encaminhado, inclusive. Mas nós estamos nesse negócio. Vai ser um prazer muito grande, se for possível. Mas aí, esse tempo que resta, deixar com o professor Dr. Pamplona para poder finalizar esse momento importante para o CONAGE e para todos nós. Bem, eu quero mandar um abraço a todos e todas, um abraço aqui
professor Fábio, professor Isidoro, a tantos amigos e amigas que participaram aqui dessa live. Eu quero saudar todos. Aqui eu vi a professora Bruna, professor Fábio Pacheco, professor Daniel, várias pessoas aqui muito importantes, mas em especial fazer uma dedicatória especial a meus amigos Rita e Maguinho. Maguinho completou 60 anos recentemente, continua, é um talento da música e espero que a gente possa ainda estar junto em muitas outras oportunidades. Um abraço a todos e todas. Muitíssimo obrigado, Obrigado. Rodolfo Pamplona. Muitíssimo obrigado, doutor Fábio Nobre. Registrar aqui nossos agradecimentos a Maguinho e à doutora Rita por terem mediado a oportunidade desta noite inesquecível. E com certeza teremos outras oportunidades de nos encontrarmos e conversarmos um pouco mais sobre arbitragem em outros campos do direito. Muitíssimo obrigado a todos. Um grande abraço. Professor Isidoro, lembrou, pessoal, que essa live fica salva lá no TV Conaja, no Instagram. Pronto. Lembrar a todos no YouTube, desculpe, no YouTube. A nossa live fica registrada logo em seguida no TV Conaja. Quem quiser acessar, fique à vontade. Um grande abraço a todos. Eu vou baixar também, vou baixar lá no meu canal, no canal Papiano com Pamplona, para disponibilizar e divulgar ainda mais a arbitragem no Brasil. Agradecemos imensamente, doutor Rodolfo. Um grande abraço a todos. Até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.